E o Dia do Índio era simplesmente ouvir aquela musiquinha da Xuxa, né? Na escola pintavam a nossa cara, faziam um cocar de cartolina, e a gente voltava pra casa fazendo né? E assim, o povo na rua tudo achando maneiro, olha que bonitinha a criança, né? Só reforçando os estereótipos, estereótipo, né? Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre o Tibira do Maranhão. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Tibira do Maranhão. Esse foi um indígena tupinambá que foi partido por uma bala de canhão lá no início do século XVII, condenado à morte por frades caputinos franceses. Tibira era uma designação que os tupinambás utilizavam para se referir a pessoas homossexuais. E esse é considerado um dos primeiros crimes, na verdade, o primeiro crime de homofobia do Brasil. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo e pouco falado. Eu vou ser honesto, nunca tinha ouvido falar dessa história, até o Raul sugerir esse episódio. E eu verifiquei aqui, cara, que essa história está sendo resgatada, né? Foi resgatada há pouco tempo aí através de um livro do autor Luiz Motti, né? Que inclusive é participante de uma ONG, né, de um projeto lá da Bahia, é os Gays da Bahia. Grupo Gay da Bahia. Grupo Gay da Bahia, que justamente traz essa conscientização aí, né, sobre as perseguições contra a comunidade LGBTQIA+, né? E o caso do Tibira ressalta não só a questão LGBT, mas a questão indígena também, né, que está sendo muito colocada na pauta do Brasil, que esse resgate é muito importante aí, né? Pois nós escolhemos esse tema em referência ao Dia dos Povos Indígenas, que foi no último dia 19 de abril. E é um tema interessante porque ele vai para o lado do conflito, né? Ele traz um conflito sobre essa temática, fugindo daquela ideia festiva que a gente está acostumado a ver quando se fala desse dia específico. A gente que é dos anos 90 aqui, né? Tanto nós três aqui como a maior Millennials. A maior parte aí do pessoal que assiste a gente, né, são ali do meado pro final dos anos 90, e a gente aprendeu que na época não era nem Dia dos Povos Indígenas, né, era o Dia do Índio, que a gente sabe hoje que é um termo pejorativo, né, e o Dia do Índio era simplesmente ouvir aquela musiquinha da Xuxa, né, na escola pintavam a nossa cara, faziam um cocar de cartolina, e a gente voltava para casa fazendo né? E assim, o povo na rua tudo achando maneiro, olha que bonitinha a criança, né? Só reforçando os estereótipos, né? Do povo nativo brasileiro, né? Os povos originários aqui do Brasil. Que bom que hoje a gente problematizou isso tudo e a partir dessa mudança, né, do nome para Dia dos Povos Indígenas, que foi agora, de 2022, a gente pode iniciar essa conversa, né, falando de respeito a esses povos. Mas, Tibira do Maranhão. Nós não sabemos o nome de fato desse indígena. Tibira era uma designação generalista para homossexuais dentro da cultura tupinambá. Mas outros povos também tinham nomes específicos para pessoas homossexuais, mas o nome do Tibira mesmo de batismo a gente não sabe. Apesar dele ter entrado na nossa história. Esse termo nome de batismo, né? Porque normalmente batizado na Igreja Católica, só como a gente vai mostrar aqui, ele foi convertido à força pela missão francesa, né? Eu acho que o primeiro ponto a gente ressaltar aqui, que é muito interessante, que o Raul já mencionou, é que ele era da etnia tupinambá, tá? Aqui no Brasil, na América do Sul, na América como um todo, né, a gente tem diversos povos, tá, originários de culturas riquíssimas, totalmente dispersas, né, diferentes uma das outras. E aqui no Brasil mesmo, né, você observa no início da colonização essa diferença entre, por exemplo, os tupinambás e os tupiniquins. Tá? Quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses a gente sabe, né, vieram aqui, colonizaram, invadiram o Brasil, né, começaram a extrair pau-brasil, eles fizeram muito comércio e se ligaram muito aos tupiniquins. Enquanto os franceses, que chegaram logo em seguida, justamente buscando desafiar Portugal e Espanha, né, que tinham dividido o mundo entre eles ali, a França vem e, por sua vez, eles têm muito essa proximidade com os tupinambás. E quando eu falo proximidade, eu estou falando de catequização, né, conversão forçada, né, exploração da mão de obra, né, tudo aquilo que a gente já conhece aí da parte de colonização do Brasil. Os tupiniquins eram inimigos mortais dos tupinambás.
Sim, os franceses inclusive eles foram usados, né, manipulados pelos portugueses e pelos franceses nos conflitos, né? O cara lá da Europa traz o conflito dele para cá e usa o pessoal daqui, manipula o pessoal daqui a combater por ele. Tem duas coisas que eu queria salientar e que eu acho interessante. A nossa visão desses povos originários ela é muito enviesada, né? Porque a gente tem a versão dos portugueses da história, né? E, infelizmente, a visão desses povos que é passada pra gente, normalmente ou é um ou é outro. Ou são selvagens, né? Que aí até entravam nessa de que, pô, eles mesmos brigavam entre eles, como se, pô, olha o Brasil, pô, uma terra de proporção continental, a gente reduzir todos esses povos como se fosse um só, né? Assim como fazem na África também, né? Ah, não, eles mesmos se escravizavam, eles mesmos estavam em guerra. Pô, meu irmão, olha o tamanho da Europa e os caras sempre tiveram em guerra também, né? Mas enfim, tem essa questão, né? Como se eles fossem incivilizados. E tem a outra questão, né? A história do bom selvagem, né? Porque ou eles eram vistos como esses primitivos aí, canibais, e selvagens e violentos, ou, tadinho, esse aqui ele é um espírito livre, ele é um animalzinho da floresta, né? Como inclusive muitas missões católicas viam os indígenas assim, né? E tinham essa ideia de que, não, tadinho deles aí, a gente tem que trazer a cultura, a civilização para esse povo, coitado, que eles vivem igual macaco aí no meio do mato. Então, assim, seja qual for a visão, as duas são extremamente desrespeitosas, né, com todos esses povos. Então, a gente sempre subestimou muito esses povos, infelizmente, por conta dessa visão eurocêntrica, né, como sempre. Antes da gente dar a sequência, eu acho que é legal deixar umas coisas bem claras. A gente não tem registro de outra pessoa que tenha sofrido uma pena tão severa quanto o Tibira sofreu, né, de ser partido ao meio por uma bala de canhão. Não há registros de outra pessoa que tenha sofrido essa pena. E tudo leva a crer que foi especificamente por causa da questão da homossexualidade, pelo fato dele ter essa identidade específica, né? Dentro de um contexto que era uma missão de franceses aqui no Brasil, que estavam no Maranhão. Acho que daqui a pouco a gente esclarece isso um pouco melhor. E esses franceses, né, os indígenas da região ali do Maranhão, já tinham sido catequizados, inclusive. O momento da execução do Tibira, ele é assistido por líderes indígenas locais. Inclusive, há um relato de que foi um desses líderes que botou fogo no pavio do canhão. Então, esse processo de aculturação, de esmagamento mesmo das subjetividades dos povos indígenas, ele estava em processo, e esse episódio é uma amostra disso, na verdade. Eu li esse relato aí de como teria sido o momento da morte dele, em que um chefe indígena, já catequizado, justamente chega para ele e fala, eu vou ter, não a honra, né, mas vou ter essa responsabilidade, essa atribuição de eu mesmo acender ali o canhão, né, porque eu mesmo sou contra essa sua prática, né, e agora você vai ser limpo dos seus pecados e você pode reencarnar como uma mulher se você quiser, ele fala, né, e logo em seguida o mesmo autor que faz esse relato, descreve esse relato, ele fala em seguida que não é bem assim, talvez esse indígena, mesmo catequizado, ele tenha entendido errado as ideias de Cristo, né? As ideias da Igreja Católica. Não tem esse negócio de reencarnação, a ideia, na verdade, é limpar ele dos pecados dele, né? Ele ser absolvido e ter a vida eterna. Então, no mesmo relato da mesma pessoa, que é uma infelicidade, né? Como a gente está mostrando, só tem um relato desse cara, ele está falando, um indígena foi lá, o próprio líder indígena já estava contra o Tibira, mas mesmo assim estava fazendo uma interpretação errada daqueles aprendizados que ele teve, né? Então uma coisa realmente muito esquisita ali, né, que estava acontecendo. Cara, duas coisas me chamam a atenção na forma como ele é chamado, né? Eu vi que a fonte primária desse professor e antropólogo aqui, o Luiz Motti, é um francês, né, um frade francês que é Yves de Vros, sei lá, eu não sei como é que pronuncia, cara. É uma daquelas palavras que tem
um monte de letras e pronuncia com duas em francês. Deixa com o pai. O meu francês é refinadíssimo. É o Yves Devreux. Olha aí. Eu acreditei. Eu acreditei na sua convicção. Isso que importa. Mas esse cara, ele não registrou um nome para essa pessoa, né? E ele é chamado de Tibira, como a gente já falou, que é um nome que é associado à homossexualidade ali dentro da cultura, né, dele. Mas, na verdade, eu vi que isso é uma associação com a palavra que eles usam para ânus ou nádega, tipo assim, a pessoa que usa esse órgão e tal, assim, como se fosse assim, um sodomita, né, falando na língua desses católicos aí da época. Mas, enfim, o que me chama a atenção é que existe uma certa... Eu não sei se isso era pejorativo, acredito que não. Mas me parece uma certa validação do que essa pessoa é. Entendeu? Tipo assim, ele tem um nome pra isso. Eles têm um nome pra isso. Ele não é um cara que tá indo contra a natureza dele, né? Não é uma aberração como a própria cultura católica vê. Porque a gente sabe que a palavra homossexual até ela é relativamente recente pra gente, né? Então esses povos eles já tinham uma denominação para essas pessoas que tinham essa, como é que eu vou dizer, essa sexualidade. Pois a gente tem que ter o cuidado ao generalizar, apesar do que a gente está fazendo aqui ser uma grande generalização. Cada povo, cada nação indígena vai ter suas características específicas, mas os indígenas com certeza tinham uma sexualidade muito mais ampla do que os europeus que vinham lá da Idade Média, daquele controle da igreja. A igreja, falando de prática sexual, só considerava legítima a prática sexual entre marido e mulher, né, uma prática heteronormativa, com a intenção de procriação. Qualquer outro tipo de prática era pecado. Não podia, simplesmente não podia. E dentre essas práticas estava o que eles chamavam de sodomia, como você falou, que era a homossexualidade, independente da maneira como ela fosse praticada. E eu queria ressaltar um ponto também. Os povos originários aqui do Brasil, a gente sabe que, de um modo geral, eles têm uma conexão muito profunda com a natureza. Tá? Inclusive, muitas das religiões deles vinculam, né, a entidade da natureza, da floresta, do céu, da lua, do rio, etc. E, poxa, é até um ponto relevante que eu vou abordar aqui. Por quê? Isso que você está falando, o entendimento deles da homossexualidade era diferente. Por quê? Muito possivelmente, opinião minha, eles observavam isso até na natureza. E se é algo que eles observam na natureza, como ele pode dizer para si mesmo que é uma prática errada? Né? Isso foi uma coisa que o europeu, né, o cara que trouxe lá do outro lado do oceano, trouxe e começou a falar para ele que era errado. Tá? E antes que qualquer ouvinte ou qualquer pessoa fale, não, mas isso não acontece no mundo animal, a homossexualidade é uma coisa biologicamente incorreta porque não gera reprodução. Antes de qualquer discurso como esse, opinião dessa, eu convido vocês a colocarem aí no Google mesmo, homossexualidade no reino animal, e vocês vão ficar impressionados com a quantidade de espécies animais que tem relação homossexual, inclusive gerando parceiros para toda a vida. Tá? Então, antes de qualquer discurso de não, porque biologicamente está errado. Não está. Já tem a prova. Religiosamente também está errado. Não está. Isso é dentro da sua crença. Né? Então, esses povos originários identificavam isso na natureza, traziam para si, né? E dentro daquela sociedade ali, como tu falou, Sampaio, eles já tinham esse entendimento, já tinham uma denominação. Pô, tava tudo lindo. Sim, ok. A questão da liberdade também, sabe? Não havia uma estrutura religiosa que dissesse o que é pecado e o que não é. Então eles viviam como bem entendiam, né? E qualquer prática sexual para os povos indígenas não era mal vista, né? Eles tinham aquela ideia de que eram guerreiros, de que eram bravos. O próprio Tibira é retratado como um indígena que era bravo, guerreiro, respeitado. Mesmo condenado à morte, foi de cabeça erguida para ser morto, né? Não demonstrou arrependimento ou fraqueza. E isso não, a prática da homossexualidade não diminuía de qualquer forma esse indígena. Era perfeitamente normal. Tem um livro de um cara que chama Ronaldo Vanfas, que é o Trópico dos Pecados, que eu li bastante pra gente gravar esse episódio, eu recomendo muito, que é muito legal.
ele trata em detalhes, né, as práticas sexuais aqui da colônia brasileira, e o que pegava para os europeus era essa questão da liberdade, cara. Eles chegaram aqui na América e viram uma galera muito livre, os indígenas pelados, o corpo à mostra, vivendo essa vida sexual de maneira livre também. E isso desmonta a ideia de sociedade patriarcal, porque às vezes você simplesmente não sabe quem é o pai. E uma sociedade europeia, religiosa, baseada no patriarcado, quando chegou aqui teve que lidar com isso, sentiu uma necessidade muito grande de acabar com essa cultura indígena. E o meio utilizado foi a catequese, cara, foi a conversão desses indígenas. Dizer que o que eles faziam era errado e era pecado. Quando o ser humano não entende, ele acaba oprimindo, né? Só pra gente falar um pouquinho desse contexto, por que a França estava no Brasil? A gente já mencionou aqui, né? Mas eles tinham chegado tanto no Rio de Janeiro, tá? A gente fala isso em outro momento, lá em 1564 tem todo um combate, tem um livro inclusive sobre isso, muito interessante, lá a Ilha de Villeganhon, quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. E também França Antártica, chegou, né? Exatamente, a França Antártica, né? Que depois teve a família Médicis lá que expulsou, mas isso é para outro momento, tá? E teve os franceses chegando em São Luís do Maranhão. E esse pessoal que trouxe a catequese, eles trouxeram de forma indireta também a instituição lá do Tribunal do Santo Ofício, né? Que tem esse nome tão bonito, uma coisa tão cruel e tão violenta. Né? E a gente fala muito da Inquisição, que é o Tribunal do Santo Ofício, caçando bruxa, né? Quem gosta de um filme de ficção, caçando bruxa, aquela coisa sempre muito fantasiosa, mas a gente acaba não falando muito que eles perseguiam outras religiões, perseguiam judeus, perseguiam muçulmanos, né? E nesse caso específico aqui, principalmente judeu, e nesse caso aqui especificamente também, perseguindo essas pessoas consideradas hereges, que tinham uma prática pecaminosa, né? E aí como é que se livrava disso? Era a catequese, muitas vezes forçada, né? A evangelização forçada desses povos aí, seguido de uma execução, se fosse o caso, como aconteceu do Tibira, né? Tá? Isso aqui eu tô falando por quê? Para ressaltar muito que ele foi convertido ao final da vida e logo em seguida foi executado. Né? Então, cara, mas assim, isso é meio complexo porque, pelo que eu vi aqui, não foi o Tribunal do Santo Ofício que condenou ele. Não foi, por isso que eu falei que trouxe de forma indireta. Eles não tiveram nem autorização nem do papado, nem da Inquisição. Exatamente. Né? Por isso não que é considerado ilegal. Exatamente, mas não quer dizer, pelo menos a meu ver, isso aí não torna a igreja livre de culpa, não. De forma nenhuma, porque ela incitava esse tipo de coisa. Então não é porque não foi julgado pelo tribunal, mas o tribunal julgava dessa forma pessoas assim. E condenava então, dessa forma. Eu acho que, ao meu ver, a própria igreja legitimava, talvez não a ação, mas o pensamento. Né? Então, assim, para os católicos da época que estavam aqui, eu acho muito difícil eles não fazerem uma associação direta com o próprio Tribunal do Santo Ofício, ali, a própria Inquisição, né, e falar assim, não, beleza, não foi julgado lá, mas seria isso que eles fariam se fosse julgado. Sim, então vamos fazer. Muito provavelmente. Pô, e a igreja teve um trabalhão aqui no Brasil, cara. As cartas lá do padre Manuel da Nóbrega mesmo, relatando que, o pessoal aqui não queria saber de cumprir as regras, vivia em sistema de concubinato, era padre benzendo vaca que tava doente, eles tinham um problemaço na hora da confissão, que os padres tinham uma curiosidade para saber dos pecados. Vaca sabe? voando, tinha tudo aqui. Pô, a gente já falou em outro episódio aí, aí o pessoal tiver na dúvida aí, depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso aí, a vaca que voou aqui no Brasil, mas cara, vamos falar um pouquinho mais sobre essa chegada dos franceses no Maranhão. O que eles estavam fazendo ali? Vamos, cara, só que antes da gente passar para esse tópico, eu queria falar um negócio que eu achei interessante. O Gilberto Freire, o cara lá do Casagrande Senzala, né, um clássico da história brasileira, ele destaca que muitos dos chefes, dos pajés dos povos indígenas... Olha ele aí! O Gilberto Freire destaca que muitos desses líderes místicos indígenas eram bissexuais, cara. Isso, enfim, em várias culturas da América, não só falando do Brasil.
ainda nesse tópico da naturalidade das práticas sexuais dos povos indígenas. Sim, demos sequência. Sim, o que os franceses estavam fazendo aqui, além de forçar a galera para sua própria religião. A situação ela tem um contexto histórico também que levou os franceses a virem aqui para o Maranhão. Como você já falou agora há pouco, eles tentaram antes no Rio de Janeiro, não deu certo, e aí eles concentram os esforços no Maranhão. Nesses primeiros séculos de colonização, os portugueses tiveram muita dificuldade de fato tomar controle do território brasileiro. E os franceses estiveram perto aí de colonizar o Brasil, inclusive. E aí, essa França equinocial foi essa tentativa francesa de colonizar o Maranhão, e tem todo o contexto relacionado à morte do rei Henrique VI. Ele morreu e o herdeiro do trono era muito jovem, é o Luís XIII. E aí, quem passa a reger o trono francês é a Maria de Médici, que era católica. Então, essa tentativa de colonizar o Brasil teve a participação desses frades caputinos franceses por causa desse contexto aí que eu expliquei. Por isso que veio essa missão religiosa e por isso que se deu o nome de São Luís, né, um rei católico. Lembrando que a França tinha bastante influência calvinista aí nesse momento. O rei lá que faleceu, ele era inclusive calvinista, o Henrique VI. Então, tem todo esse pano de fundo aí por trás. Uhum. E tem uma questão interessante também, que esse primeiro século de colonização do Brasil, Portugal não estava tão interessado assim, porque de início eles não tinham achado ouro, não tinham achado pedras preciosas. Então, nesse primeiro século ali, na verdade, o que eles mandavam eram as expedições guarda-costas, que eram navegadores que saíam lá de Portugal, iam, né, navegando ali pela margem do que era o Brasil naquela época, para ver se tinha alguma instalação que não fosse portuguesa, né, alguma feitoria que estivesse retirando pau-brasil. Coisas. Dali para o Brasil, coisas em geral, né, mercadorias em geral, e retornar para Portugal. Essa ideia de colonizar, né, separou as capitanias hereditárias e delegar isso aí para cada um, isso é um pouco posterior. A França não. A França já quis sair na frente, né, justamente como desafio a Portugal e a Espanha, que tinham dividido o mundo, né? E aí eles chegam aqui, ó, só para passar a data para vocês, eles chegam lá em São Luís do Maranhão e fundam a cidade a partir de 1594. Então a gente está falando assim de um Brasil bem primitivo em termos de colonização, né? Claro que ele já tinha muitos anos, né, milênios de história aí dos povos originários. E eles permanecem, os franceses permanecem aí ao longo de muitos anos, né? Ficam aí até para aproximadamente 1615, tá? Quando tem uma nova luta ali de união entre os portugueses e muitos indígenas para expulsar os franceses. E sem falar que os europeus, os portugueses, os franceses, eles chegavam aqui depois de meses de viagem, famintos, doentes. Se não fossem os indígenas para mostrar onde é que tinha água boa para beber, que fruta que servia para comer, esses caras tinham morrido de fome, cara. O Ailton Krenak, ele fala isso, né, que os indígenas passaram mais de 100 anos socorrendo europeus em estado de miséria que chegavam aqui nas praias. Essas alianças foram feitas desde o início aí desse processo de colonização. E nesse contexto aí da França equinocial, tem esse nome maluco porque a linha do Equador era chamada de linha equinocial, no contexto da União Ibérica. Portugal estava fragilizado sob domínio espanhol, então estava tendo um pouco mais de dificuldade para manter esse controle aí sobre as colônias. Não era prioridade dele gastar dinheiro mandando tropa para o Brasil, né? E aí isso abre brecha, tanto para a França, a gente está falando aqui início do 1600, lembrando que logo em seguida também chegam os holandeses aqui. Então realmente Portugal muito fragilizado, com dificuldade de garantir suas posses, tá? Entre aspas gigantescas aqui, garantir suas posses. E como você falou, o europeu chegava aqui faminto, né? Puto, cansado, não sabia o que comer, não sabia o que beber, né? Mas mesmo sendo atendido pelos nossos povos originários aqui, de maneira muitas vezes bem pacífica, né? Eles trouxeram, infelizmente, a catequização forçada, esses tribunais aí, e a gente pode voltar aqui pro Tibira, né? O que aconteceu. Justamente ele foi julgado por esses frades franceses que vieram junto, trazendo essas novas leis, e felizmente ele foi
condenado à morte à boca de canhão, né? Lembrando que em nenhum momento da história houve esse tipo de execução aí para alguém condenado à morte. Parece que um dos últimos pedidos dele, né, foi um pouco de petum, que é uma mistura de tabaco ali que eles consumiam, né? E até o relato diz que ele foi até sem medo, cara. Ele foi tranquilo, assim, só pediu para deixar amarraram ele e pediu para deixar o braço direito livre, justamente para ele poder fumar, né? Aí considera esse direito para ele. E supostamente, né, esse indígena, ele teria sido batizado. A gente não tem certeza se ele quis ou se foi imposto, mas assim, por mais que ele tivesse dito que queria, cara, eu acho que na situação ali foi uma situação de imposição psicológica, né, vamos dizer assim, né? Foi um terror psicológico que botaram neles. O que me chamou a atenção é que supostamente foi dado o nome de batismo para ele de Dimas, fazendo referência ao, entre aspas aqui, ao bom ladrão. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado ao lado no meio, né, de dois ladrões. Pessoal que tá em dia aí com a catequese? Um dos ladrões ficou debochando dele, né? Tá vendo aí? Você tá aqui igual a gente, não sei o que, bababá. E o outro se arrependeu e perguntou para Jesus se ele poderia lembrar dele quando chegasse aos céus, né? Até Jesus fala, né, que ainda hoje estarás comigo e tal, porque o cara é um ladrão, mas ele se arrependeu nos momentos finais, né? Então esse cara era o Dimas, entendeu? Foi o cara que se arrependeu antes de morrer. Então eles fizeram essa associação, tipo assim, vamos batizar você vai morrer daqui a pouco, né? Então vamos te dar o nome de Dimas, que no final da vida você se arrependeu e agora você é um cristão. Pô, isso aí tem uma entrelinha, não tem? Tipo, ter escolhido justamente esse nome de batismo pra ele, né? O cara que ia ser salvo ali na hora da morte. Parece que eles tinham noção de que isso não era lá um pecado tão grave assim, né? Que Deus perdoaria, inclusive. Sim, A associação boa ou ruim que fizeram, o fato é que ele foi amarrado, né, na boca desse canhão de forma que ele não conseguisse se mexer, e o projétil, a bala do canhão ali atravessou ele bem no meio do seu tronco, da sua barriga. Metade do seu corpo caiu no mar, porque esse canhão estava posicionado no topo de um forte, lá em São Luís, né, e metade do seu corpo caiu no mar e nunca foi resgatado, nunca foi achado, né, e a outra metade ali, a parte de baixo, ficou por ali. Então, assim, uma maneira muito cruel de executar. E é interessante que hoje em dia existe um movimento para tentar martirizar o Tibira. Por quê? Ele não defendeu uma causa? Ele não defendeu até a sua morte essa ideia de que ele era homossexual, tinha essa prática homossexual e morreu por isso, né? É claro que existe uma sequência de procedimentos para a Igreja Católica canonizar alguém, né? Mas é interessante que existe esse movimento, porque tem tantos santos aí que quando você vai ler a história é uma coisa, vou colocar assim, meio irrelevante, ou que talvez não faça tanta diferença, né, para o momento histórico que ele vivia, e tem esse cara, né, que é uma minoria étnica, que foi oprimido e que morreu por uma causa. Então sim, eu acho muito interessante essa ideia de canonizar ele, né, como padroeiro. Até porque se ele morreu como cristão, né, ele morreu como exatamente, cristão. Esse é um por causa da fé cristã. Então, acho que nada mais justo, né? Cara, mas por outro lado, a gente está falando aí de uma ortodoxia, né? São de religiosos que têm uma ligação com um ramo da Igreja Católica celta, em que se praticavam as devoções pessoais, né? Cada pessoa tinha ali a sua devoção pessoal, escolhia ali o santo do qual era devoto. E está muito longe da Igreja Apostólica Romana, né? Católica. Central ali, né? Apesar de eu até considerar que esse é um legado aí que o Papa Francisco vai deixar, né? Uma visão mais humana em relação à identidade, à sexualidade das pessoas. Realmente, o Papa Francisco que morreu agora, né? Essa semana agora, não foi? Né? Infelizmente, ele foi um Papa assim, muito progressista, né? Ele é muito simbólico. Eu acho que ele vai ficar marcado na história porque justamente a gente tinha um pensamento mais humano, né, cara? Eu acho que assim, a gente pode falar progressista
né, em comparação a outros, né? Não que seja, porque eu acho meio difícil o cara ser papa e ser progressista, né? Mas eu acho que em comparação, né, ele era isso aí mesmo, ele era acho que um dos mais humanos até agora, né? Infelizmente. E, cara, só mais um detalhe aqui, eu acho que o Bruno chegou a falar sobre isso já, mas um detalhe que eu acho interessante falar é que realmente, segundo o relato, né, quem foi o executor do Tibira foi um outro indígena, né? Inclusive eu anotei aqui, o nome dele seria Caruatapirã, tá? E esse cara supostamente fez isso com alegria, tá? Ele estava feliz justamente porque ele já era um indígena catequizado, ele estava feliz porque ele estava livrando, né, aquele indígena do seu pecado, né? E para essa frase aí de que, pô, que supostamente esse algoz dele teria dito para ele antes de matá-lo, né, que você vai morrer, mas você vai poder voltar como mulher se você quiser. Isso já abre uma outra ideia, uma outra suposição de que talvez Tibira não fosse nem um homem homossexual. Talvez ele fosse uma mulher trans, ainda tem isso, né? Que já logicamente são comunidades, né, que lutam pelos mesmos direitos, são muito próximas, mas não são a mesma coisa, né? Então, talvez tem lutas diferentes, né? São lutas, exatamente, parecidas, mas diferentes. Então, ele serve, ele ou ela, a gente pode dizer, né, pode até servir como símbolo também dessa outra luta, né, dos transgêneros, né, das pessoas que não nasceram com o sexo, né, de que se identificam. Então pode ter nascido com um corpo masculino, mas de repente se identificava como uma pessoa do gênero feminino. Isso pode ter acontecido também. Vamos torcer para a história do Tibira e outros heróis da nossa história, do nosso Brasil também, voltem a ser faladas, né, sejam resgatadas e fiquem, né, aí na boca do povo, que todo mundo comece a falar dessas histórias, né, começando aqui pelo Resenha Épica, a gente está trazendo aí a história do Tibira, que é muito importante, tá? E hoje a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem mais algum herói apagado aí, um herói escondido da nossa história, ou de outros países também, né, que seja importante, que seja relevante, manda lá um direct pra gente, tá? No Instagram, @resenhaépica, ou deixa como comentário aí no YouTube ou no Spotify também. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!